Bom dia, pessoal. Então, hoje eu tenho o prazer de apresentar a professora Karen Emília Rogenski, enfermeira estomaterapeuta, doutora em ciências pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, chefe técnica da seção de clínica pediátrica do HU, membro da SOBESP e SOBEP. E ela vai falar para a gente sobre feridas, qual a melhor terapia tópica. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, tudo bom? Então vamos conversar um pouquinho. Cadê? Tá aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre terapia tópica, falar sobre feridas, terapias tópica, né? Qual a melhor terapia tópica, né? Então, como um tratamento médico, a gente não tem aquilo, pneumonia, vamos tratar com isso, é uma coisa, 2 mais 2 é igual a 4. Então, em feridas não é tão matemático assim. Então, a gente pode escolher várias terapias, dependendo de cada tipo de ferida. Então, a gente pode ter. Deixa eu virar um pouco de lado, assim. O que fazer quando a gente se depara com diversos tipos de feridas, diferentes pacientes, né? Em criança, adulto. E a gente sabe que no mercado tem diferentes formas de tratamento, tem vários curativos no mercado, né? Então, o que a gente faz? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para avaliar uma ferida e saber que tipo de terapia tópica usar, a gente tem que classificar, né? Fazer uma avaliação dessa lesão. Então, eu classifico ela, né? Olhando, eu sei se é uma lesão por pressão, é uma úlcera venosa, é um pé diabético, é uma ferida crônica. Eu vou avaliar a pele ao redor, o leito da ferida, né? As bordas da ferida, para saber o que eu vou fazer com essas bordas, que é muito importante. Qual a dimensão, profundidade. Então, na primeira avaliação, a gente mensura essa ferida. Qual a localização, dependendo da localização, eu vou pensar num tipo de cobertura que eu possa colocar, né? Num cotovelo, num calcanhar, é diferente de uma região abdominal, uma região reta. Então, eu tenho vários tipos, eu tenho que pensar nisso também. E o estadiamento, né? Então, vamos ver. Só para falar que aqui no HU, a gente tem um grupo de estomaterapia. No momento, esse grupo está meio desativado, mas é formado por 3 enfermeiras atualmente, mas nós temos mais estomaterapeutas no hospital. Na clínica de adulto, acho que ainda tem a Thalita, a Fernanda Bis, pediátrica sou eu, a Cleide do NIR e a Rosana do Centro Cirúrgico. E a gente fez um protocolo do tratamento de feridas. Então, dentro desse protocolo, tem essas terapias, papaína, alginato, hidrofibra com prata, AGE, hidrocoloide laser e entre outras, só que essas são as principais e as que tem no HU. Então, não adianta eu indicar um curativo aqui no HU, uma terapia do HU, se eu não tenho essa cobertura no HU. Então, isso é o que foi padronizado aqui. Tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma. Começando pela papaína, todo mundo já viu a papaína? Como que ela é apresentada aqui no HU, pozinho, sabe o cheiro? Eu trouxe aqui para vocês experimentarem. É importante. Alguém quer pegar aqui? Vocês aí, meninos? Abra e cheira, mas cheira devagar, inspira bem devagar. Ela tem um cheiro de enxofre, né? Então, às vezes, a gente coloca no paciente e a gente acha que a ferida está pior pelo odor, mas não é, né? Ela vem do mamão, carica papaya, ela é proveniente do látex do mamoeiro e conhecidamente, né, popularmente conhecida como leite de mamão. Então, você está lá numa fazenda, não tem o que pôr, pega o mamão verde, corta aquele leite, é um desbridante também. Então, ela atua como uma ação desbridante, enzimático e não traumático, né? Ela é bactericida, anti-inflamatória, local. Vou tirar. Ela é bactericida, anti-inflamatória, local e bioestimulante. Ela provoca a dissociação das moléculas de proteína, resultando nesse desbridamento enzimático. Então, muitas vezes, o pessoal fala assim,
a papaína, ela lesa o tecido saudável. Ela não lesa, porque nós temos essa antiprotease chamada alfa-1 antitripsina, que ela inativa a sua ação. Então, a papaína em contato com essa antiprotease, ou em contato com a célula sadia, ou sangue, ela é inativada. Ah, mas por que quando a gente abre o curativo que está com a papaína, está mais impermeado, está feio, está mais profundo? Porque o exudato em contato com a pele, ela acaba macerando essa pele, porque ela altera o pH da pele. Então, isso quer dizer que o curativo está sendo trocado tardiamente. Eu preciso trocar ele antes do que deveria. Então, se eu indico esse curativo feito com papaína para trocar 2 vezes por dia, então isso quer dizer mais ou menos de 12 em 12 horas. Quando eu vou trocar o segundo curativo, se ele está encharcado e permeado e está pior do que você olhou, ele tem que ser trocado de 3 em 3 vezes por dia. Porque ele pode macerar essa pele. E, geralmente, a gente usa, deixa eu ver se eu coloquei, né? A indicação para tecido desvitalizado, tecido com presença de infecção ou inflamação, e a gente pode usar em tecido de granulação. A contraindicação, feridas isquêmicas de membros inferiores. Por quê? Porque você vai debridar e vai formar crosto, exudato, então tem que primeiro resolver a causa, né? Ver a vascularização, tudo, para depois você usar esse tipo de produto. E se a pessoa tem alergia ao látex, né? A gente não vai colocar, então é importante perguntar antes. Ela pode ser usada, né, em presença de infecção de vísceras. Já foi feito um trabalho aqui obrigada. Foi feito um trabalho aqui no HU, fazendo irrigação em pulmão, né, em vísceras. Aqui foi feita uma cirurgia, era acho que tuberculose, se eu não me engano, tirou um pedaço, e fazia irrigação e tirava que a gente pode diluir ela também, esse pacotinho no soro fisiológico. E retirava de dentro da cavidade por drenagem postural. E aqui foi um primeiro trabalho que foi desenvolvido aqui no HU, com paciente de síndrome de Fournier, na época da clínica cirúrgica, pela Noemi Rogenski, a Cleide e a professora Sofia também, com o uso de papaína, fazendo irrigação. Então, nesse caso, usou a 1%. O nosso protocolo é 2%. Então, são 2 gramas em 100 ml de soro, a gente dilui e pode fazer a higiene dessa ferida, irrigação. Quando em tecido de granulação, a gente faz a irrigação, ou um desbridamento, uma limpeza mecânica bem suave. Então, aqui, ó, presença de granulação, a gente pode irrigar ou fazer uma higiene bem suave. E na presença de necrose, tecido desvitalizado, a gente utiliza o pó. Quando a gente utiliza o pó, você está utilizando 100% da potência dessa papaína, né? Então, a gente precisa fazer um desbridamento rápido, você pode colocar o pó em cima do tecido. E é bem legal, é visível, assim, a rapidez com que ela limpa a ferida. Aqui é um paciente da pediatria, que a gente foi um atropelamento de carro, ele veio com a perna, depois que ele passou por cirurgia, né, ele veio com essa perna toda infectada, a gente começou a tratar com a papaína, colocando pó, e aí a gente embebia o rayon com a solução de papaína, e aí para preparar a pele para o enxerto. Então, ele era feito 3 vezes ao dia, e aí a gente tem que ver a tolerância do paciente em relação à dor. Tem alguns que sentem muita dor, porque dá um ardor no começo, então, quando a gente coloca o pó, se esse ardor fica em torno de uns 3 a 5 minutos, que é suportável, passa e é melhor, ele fica como um comichão. Se não passa, eu já cheguei a colocar a papaína em cima de uma ferida de um paciente, é colocar e a pessoa gritar de dor, te dá até um desespero, você tem que tirar correndo. Então, é de pessoa para pessoa que sente a dor. Aqui é um outro caso, eu trouxe caso da pediatria, tá, gente? Um outro caso da pediatria, a gente acha que não tem nada na pediatria, né? Mas é um caso de uma varicela infectada, uma criança que ficou muito tempo na UTI, fez um desbridamento cirúrgico e depois a gente foi chamada para fazer o tratamento, né? Então, a gente indicou a papaína, então a gente fazia esse curativo 1 vez por dia, porque a criança não suportava, né? Na UTI, nós
primeiro curativo que fizemos, estávamos em 5 e demoramos 2 horas para fazer, com a criança sedada, né. Então, na pediatria, a gente acabou fazendo uma vez por dia e dando morfina para a criança, né. E no final ela já estava até colaborando, né, e ajudando a fazer, a gente já ensinava ela a colocar luva, segurar os pacotes, abrir gase, né, ela colaborava com e foi super certo e fez o enxerto aqui. Na época a gente não tinha o vácuo, né, porque se tivesse hipergranulava, isso daí ficava muito bem. Alguma dúvida sobre a papaina? Vamos para frente. Se tiver, depois, se quiser me perguntar pessoalmente, mandar e-mail. A gente vai falar um pouquinho sobre a hidrofibra com prata, que é o Aquacel. A gente tem isso aqui no HU, né? Então, é uma hidrofibra, ela é impregnada com prata, composto por carboximetilcelulose sódica e 1,2% de prata. Ela tem uma ação imediata. Quando você coloca a hidrofibra, ela, se o curativo já está com exudato, ela vai absorver e manter esse exudato no próprio curativo. Então, se tiver infectado, ela vai absorver esse exudato com as bactérias, então ela ajuda a descolonizar, e ela vai atuar, a prata, no curativo. Muitos curativos no mercado, elas liberam a prata para o leito da ferida. Esse curativo não libera. Então, foi um curativo que a gente pode usar desde bebezinho até o idoso, né. Então, foi por isso que ele acabou ficando no hospital. O custo dele é muito alto. Então, tem que saber indicar, porque se você coloca esse curativo e retira no dia seguinte, você está gastando muito por uma coisa que ele tem que ficar no mínimo 2 dias a 3. Então, em criança, a gente coloca e avalia a cada 48 horas, em adulto, a gente coloca e avalia a cada 72 horas. Atividade antimicrobiana, ela dura até 14 dias, né. Ela vem nessa fibra, eu trouxe algumas amostras aqui, ela vem uma fibra, parece um feltro, quando você molha, ela vira um gel. Então eu queria, Jura, passa para mim, só para eles olharem, para pegar, fica um gelzinho e dá conforto para o paciente, principalmente se for em áreas de articulação. A atividade dela antimicrobiana, ela atua o Staphylococcus aureus e o Enterococcus, né? Em presença de infecção, ela não adere, né? E aí você consegue trocar e remover. Quando tem pouco exudato, ela adere ao leito da ferida. E aí o que acontece? Muita gente não gosta, porque na hora de trocar, quer retirar o curativo. E a gente orienta, né? O fabricante orienta para não. Se ela aderir o leito da ferida, não é para arrancar, é para manter lá. Vou mostrar aqui uma foto para vocês. Então, é um curativo bom. Em áreas de articulações, a gente pode umedecer para dar conforto para o paciente. Então, ela pode ser usada em presença de infecção, pouco ou médio exudato. Se for muito, ela satura muito rápido, e aí você tem que trocar antes de 24 horas ou 24 horas, e aí o custo-benefício não é bom, tá? Então, você pode usar em traumas, abrasões, lacerações, queimaduras de segundo grau, úlceras venosas, arteriais, por pressão, agudas, crônicas. E o critério de exclusão, se a pessoa tem alergia à prata, ou se exudato está muito em abundância. Aqui foi uma adolescente que estava mexendo na panela de pressão, então veio com o braço todo queimado, com bolhas, a gente retirou essas bolhas, fez o desbridamento e aplicou o curativo. Você vê que em presença de exudato aqui, ela já virou esse gel que está passando aí para vocês verem. E 3 semanas a gente foi acompanhando, de 3 em 3 dias, e ela chegou nesse estágio aqui. Você vê, essas partes maiores, que está mais escura aqui, ela está aderida, e conforme vai epitelizando, isso parece um papel, ela vai descolando da lesão. E aí está com o tecido já epitelizado. Então, não precisa arrancar. O que grudar, o que você não conseguir retirar, você deixa, coloca outro por cima, e no próximo curativo, provavelmente vai estar já desgrudado, com a epitelização já pronta. Aqui é um outro caso de uma queimadura, a pele foi escaldada, né? Também estava com bolhas. Aqui, quando começou a entrar esse produto no HU, a gente não tinha muitas amostras, né? Fez o desbridamento, colocou as placas aqui,
e aí foi epitelização total. Então, é um curativo muito bom até para usar em adulto, em criança mais ainda, porque você vai fazer o curativo de 2 a 3 dias, e aí você pode medicar, custo-benefício melhor e uso de medicamento também para dor, menor. Tudo bem? Vamos prosseguir para o outro? A gente vai falar um pouquinho sobre o alginato de cálcio. Então, eles são alginatos, são sais de um polímero natural encontrado na parede celular e espaços intercelulares das algas marinhas. Essa alga aqui, ela é marrom, chamada laminária hiperbore, e é ela que vai atuar. Para que serve o alginato? Ela também faz um desbridamento autolítico, né, faz a limpeza, ela induz a hemostasia e mantém o leito da ferida úmido. Então, ela troca o sal, ela atua atuando, né, trocando o sódio do nosso corpo pelo cálcio da ferida, e ela faz a hemostasia. É altamente absorvível. Se a gente vê 1 grama de gás, ela absorve 6,5, e 1 grama de alginato, 21,3. Então, quando tem uma ferida muito exudativa, que está sangrando, eu penso logo no alginato de cálcio, né? Aí eu trouxe aqui, a gente tem também, eu não coloquei, mas a embalagem é essa aqui. Jura, vou lhe usar. E ela também parece um feltro, só que essa, quando em contato com o exudato, ela não fica gelzinho assim, ela absorve, tá? E essa também gruda, então quando tem pouco exudato, ela gruda bastante. E aí, para remover, tem que encharcar bem de soro, tá? Mas esse a gente retira, tá? Porque então ela pode ser trocada a cada 48 ou 72 horas, ou se ela saturar muito rápido. Indicação, né? Feridas com exudato moderado ou abundante, escoriações, laceração, áreas doadoras de enxerto, cisto pilonidal é um curativo muito bom, bastante exudativo. A contraindicação, então, ferida pouco ou nenhum exudato, que eu já falei, né? Periodicidade de 48, ou quando é altamente exudativo. Tranquilo? Os hidrocoloides, acho que todo mundo já conhece, né? Que é o mais usado aqui. Ela é feito de carboximetilcelulose, gelatina, pectina, e ela tem na camada interna uma espuma de poliuretano. Então, essa que tem essa espuma é aquele hidrocoloide mais grosso. Tem o extra fino que não. Então, ele é muito bom para promover o alívio e conforto, né, da dor, fazer desbridamento também autolítico, ela estimula a angiogênese, faz o desbridamento autolítico, né, porque mantém o meio úmido, favorece a cicatrização. É muito bom em queimadura de 1º grau, aquela que você faz no fogão, assim, quando você tira a forma, dói pra caramba, então é legal a gente colocar. E também você pode usar para proteção, né, colocando nas áreas de proeminência óssea, como prevenção de lesão por pressão. A gente usa muito na pediatria, na face, para colocar, para proteger a face dos catéteres nasais ou de sonda, fixação de sonda. Então, a gente põe na pele e daí fixa por cima. Ela não é indicada quando tem infecção, porque ela vai saturar, você coloca, em 2, 3 horas já satura e você vai ter que trocar, né? Feridas, a indicação, né? Ausência de infecção, feridas rasas e proteção da pele. Se você coloca numa ferida que ela é profunda, você não está conseguindo chegar no leito da ferida, ele não consegue entrar em contato. Então, ele não é indicado por isso. Você só vai colocar na cobertura. Então, toda ferida que ela é profunda, você tem que colocar um tipo de cobertura de terapia que você molde ela, né? Vá até o leito da ferida. Então, você tem que pensar nessas placas, no hidrocolóide, na hidrofibra, no alginato, que você consegue moldar no leito da ferida. E contraindicação, feridas hipergranuladas, porque você vai promover a angiogênese, vai estimular ali a proliferação das células, feridas neoplásicas, a mesma coisa, fúngicas, aí você vai piorar a ferida, então a gente não indica. Ou se tem relação alergia ao produto, feridas com dano total, porque eu já expliquei, né? Você tem que preencher a cavidade, e queimaduras de 3º grau também, pelo fato de ser bastante exudativa, então a gente não usa. Então, quando que a gente troca esse curativo, né? A gente, quando coloca, tem que orientar muito bem o paciente, né? E quem está usando,
porque ele é à base de adesivo, ele cola em cima da ferida. Onde tem a lesão não vai grudar, vai entrar, vai interagir. Essa placa vai formar um gel em cima da lesão. Esse gel, quando você olha, ele fica esbranquiçado a placa. Dá a impressão que é pus, então a gente orienta o paciente, não é pus, é o curativo que ele está derretendo, vamos colocar assim, e na hora que a gente vai trocar, né, não pode deixar esse gel chegar na borda do hidrocoloide. Então, na hora que a gente vai trocar esse hidrocoloide, ele tem um cheiro muito característico, não é agradável, dá a impressão que piorou, tá cheio de pus a ferida. Não, é do próprio curativo, assim como a papaina ele tem cheiro ruim, esse curativo também. Tá? Então, na hora de tirar, às vezes o paciente fica admirado. Nossa, piorou. Não, o curativo que derreteu, na hora que tira, a ferida está melhor. Ele pode ficar, se for para prevenção, até 7 dias. E daí a gente troca. Aqui eu já falei. Aí a gente tem o ácido graxo essencial. Todo mundo conhece, é o AGE, acabei não trazendo aqui. Mas ele promove um desbridamento autolítico também, mantém o leito da ferida hidratado, estimula a proliferação de tecido de granulação. Então, ele pode ser usado em todos os tipos de lesão. Eu não sei, estou vendo uma lesão, não sei nem o que é. Eu acho que esse curativo é um coringa. Eu não sei o que é, vamos colocar o AGE, depois eu penso, né? Eu trabalhei muitos anos em home care, era chamada para avaliar. Vai lá avaliar o paciente no hospital tal. Ia lá avaliar, não sabia nem quem era. Quando chegava lá, tomava um susto, né? Media, fotografava, sorria. Vamos por AGE, e depois eu mandava o relatório, ia pesquisar o que era a ferida, e aí indicava um curativo melhor. Então, o AGE é o nosso coringão aqui, tá? Dá para usar para bastante coisa. Ele atua como uma membrana, na membrana celular, aumento da permeabilidade, promove a mitose, proliferação celular, estimula a neoangiogênese, ele é quimiotáxico para leucócitos, auxilia no desbridamento autolítico, ele ainda é bactericida para estáfilo aureus. Então, o curativo é uma cobertura boa. Ele precisa de um curativo secundário, né? Você só não vai pôr um gel, um óleo lá e deixar. Então, você põe o AGE, uma gaze e atadura. Aqui também é uma criança que ela teve, esqueci o nome dessa doença, aplasia, como é que é? Esqueci, deu branco. E é aquela malformação na pele que não tem a junção, eu esqueci. E aí a gente tratou aqui na UTI NEO só com AGE, e teve a cicatrização total. Lógico, ela teve que continuar tendo segmento, né? E falar um pouquinho sobre o laser. Alguém tem alguma dúvida sobre esses? Não, estou muito rápido, né? Mas acho que está bom. É isso aí. E o laser, eu não sei se todo mundo conhece. Vem nessa maletinha, é uma aquisição que o HU tem desde antes da pandemia. São 5 no hospital, tem praticamente um para cada clínica. Então, tem na pediatria, tem no AC, tem na unidade de adulto e tem no ambulatório. Unidade de adulto, ambulatório e pediatria, isso mesmo. Então, esse aqui é o laser, tá? Ele é de baixa intensidade, ele é muito bom. Deixa eu seguir aqui. Depois eu vou mostrar como é que usa. Então, quando a gente fala que é de baixa intensidade, né, aqui é o espectro eletromagnético da onda, né? E a parte que a gente enxerga do espectro é nessa faixa etária. Então, é aqui que ele tem esse comprimento de onda, onde a gente enxerga. Tá? Então, o que ele faz? Ele atua, né, penetrando na pele, conforme o comprimento da onda que você vai indicar, e ele ajuda, tem várias indicações que a gente vai ver. Então, o laser vermelho, quando a gente fala nisso, ele ajuda no reparo tecidual, né, na cicatrização, né, ele cutâneo, em área que tem túnel é muito bom, muscular, neural, ósseo, ele estimula também a angiogênese, aumenta a microcirculação local, aumento da proliferação dos fibroblastos, da produção do tecido de granulação. Então, ele é muito bom, ele cicatriza, diminui a dor, e quando ele é usado em ferida que está infectada, que a gente fala que é a terapia fotodinâmica antimicrobiana, a gente coloca nessa ferida que está colonizada e infectada azul de metileno. E aí o laser vermelho, em reação com o azul de metileno, ele vai ajudar
pelo processo fotoquímico, ele libera espécies reativas de oxigênio que ele ajuda a fazer a descolonização e a tratar a infecção. E o laser infravermelho, para que serve? Né? Ele ajuda a modular o processo inflamatório. Então, ele tem maior recrutamento dos macrófagos, aumento da atividade fagocitária, redução da síntese de mediadores inflamatórios, aumento do fluxo sanguíneo local, alterações da pressão hidrostática capilar e com eliminação de metabólicos e absorção do edema. Então, ele ajuda muito a diminuir o edema, melhorar a dor, ele é muito bom. Ajuda na analgesia também, né, pelo aumento do fluxo e eliminação de substâncias algogênicas. Então, ele é muito bom. A gente fala que é uma luz aí milagrosa, né? E aqui o laser a gente também pode usar ele intravascular, que a gente chama de ILIB, né? Ele ajuda no restabelecimento funcional do sistema enzimático, é antioxidante. Então, se ele é um antioxidante, ele é um rejuvenescedor também. Então, a indicação para o ILIB. Então, são doenças do sistema respiratório, cardiovascular, diabetes, inflamatórias, do sistema vascular periférico, para hipertensão, artrose, artrite, para tudo, né? Milagroso. E contraindicação para pacientes que têm glaucoma, né? Pessoas com câncer ativo e gravidez. Eles falam contraindicação porque ele não foi muito estudado nessas pessoas, tá? Mas a gente ainda encontra alguns artigos que é usado na gravidez. Em pediatria, a gente tem que tomar cuidado para usar o ILIB na junção aqui, eu esqueci o nome, na área do crescimento, né? Então, a gente usa, geralmente em criança, a gente vai nas artérias, né? De pescoço, de femoral. E aí eu vou mostrar para vocês como que usa. Então, ele é esse aparelhinho aqui. Quando a gente vai usar no paciente, a gente cobre ele com plástico. Ele não atua em tecido necrosado ou desvitalizado. A ferida tem que estar limpa, seca, não pode ter exudato nem sangue. E aí você liga em qualquer botão e ele vai acender duas luzinhas, uma vermelha, outra infravermelha, e você controla no botão. E aí eu posso colocar a dose. Então, geralmente, para cicatrização, eu posso usar 2 joules. E se eu quero, por exemplo, ele ajuda na cicatrização, mas eu tenho um granuloma, que eu quero que melhore. Então, eu quero atrapalhar o crescimento das células. Então, eu coloco uma carga maior de joule aqui, uma dose maior, coloco 4 joules, e eu vou atrapalhar esse crescimento das células. Então, eu faço uma aplicação com 4 joules em tecido de granulação, e ele vai ajudar muito a reduzir esse tecido de granulação. A gente usa muito em gastrostomia, que tem tecido de granulação em volta. Então, você faz a aplicação 2, 3 vezes e reduz bastante. E aí você aplica, tá? E ele descarrega aqui, se for 2 joules, 20 segundos de luz vermelha. A gente tem que ter o cuidado dessa luz, a gente sempre fechar. Tem um óculos escuro que a gente pode colocar na gente e no paciente, ou a gente fechar. Geralmente, quando eu vou colocar em gastro em criança, eu deixo ele programado, coloco, tem que ser perpendicular, e aí, antes de eu dar o clique para colocar, eu fecho com a minha mão, tá? Deixo só a área, deixo restrito lá, a luz ficar só nele. Porque em criança vai se mexer, então, para conter a criança, eu acabo fechando com a mão, não uso óculos e protejo a criança assim, dessa forma. Tá bom? Se for uma outra área, a gente usa o óculos, tá? E o infravermelho a gente não vê, né? Na hora que eu ligo, a gente acaba não vendo, né? Ele é infravermelho. Mas a gente sabe que está aqui. E muitas vezes a gente acha que isso aqui não faz diferença, mas faz toda a diferença. A gente tem experiência de uma criança que recebeu uma picada de cobra na mão, ficou super edemaciado, fez síndrome compartimental, e estava, se a criança parecia aquela luvinha, né, inchada, assim, que você sopra aquela mão. E aí a gente começou a
fazer para aliviar a dor. O infravermelho com o vermelho, dá para usar os dois juntos. E aí a gente começou a fazer, uma enfermeira fazia de manhã, eu fazia à tarde. Em 2 dias o edema diminuiu, então ele é muito bom. Às vezes a gente não crê muito, né, no laser. Mesmo assim, a gente testando com a gente mesmo, né? Quando você vai lá fazer a unha e a manicure dá aquela cutucada e começa a inchar, a ficar vermelha e você com dor, você aplicou uma vez, resolve o seu problema, né? Para dor de cabeça, para tudo, gente. O laser é muito bom, né? Paciente pós-cirúrgico com dor, aplicação de laser ou ILIB, paciente está agitado, ele dá sono, ele ajuda a relaxar, né? Melhora a circulação. Então, o laser é muito bom. Pena que ele é pouco utilizado pelos enfermeiros. E o laser não é só parte da função dos enfermeiros. Qualquer pessoa que fez o curso, capacitada, ou sabe mexer no aparelho e bem indicado, pode usar. Então, qualquer profissional. É usado muito pela fisioterapia e pela enfermagem. A fono usa também no ambulatório. Mas vocês poderiam estar usando também, né? Sabendo manipular, indicando a dose. A gente também tem um protocolo de laser lá no manual de enfermagem. Se vocês forem olhar o protocolo de feridas, terapia e laser, está tudo lá. Então, lá ensina direitinho como usar e qual a indicação. Alguma dúvida, gente? O laser, cada aplicação é 20 segundos? Depende da dose que você põe. Então, cada um joule são 10 segundos de descarga. Então, para cicatrização, geralmente a gente usa 2 joules do vermelho para cicatrizar. Então, você põe 2 joules no aparelho e fica com ele até acabar a luz, né? Ele descarrega ali a luz 20 segundos. Se você põe 3 joules, são 30 segundos, 4, 40. Então, funciona assim. Esse aparelho já vem calibrado, então é muito fácil você ver a dose, né? Para cicatrização, vermelho 2 joules, anti-inflamatório, para áreas de inflamação, você usa o infravermelho, você pode usar 4, 6 joules. Então, é bem facinho usar, só ter a boa vontade de usar, né? E o ILIB também, a gente tem a pulseirinha. Essa pulseira a gente coloca no braço, bem em cima da artéria radial. E acopla o laser aqui. E põe no vermelho, né? Aí você põe por tempo, 15, 30, 1 hora, né? 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. E aí você deixa até ele descarregar. A cada 10 segundos ele dá um aviso, né? Dá um apito. Então você sabe o tempo que ele está. Então ele é muito bom, né? Precisa usar mais, pena que está pouco utilizado, né? Então é isso, gente. Acho que eu falei. Eu queria te fazer 2 perguntinhas. Pode falar. A prata, né? Você falou que é boa para absorver secreção. Isso. Mas ela ajuda também na cicatrização? Isso, ela ajuda a fazer o desbridamento, ela faz o desbridamento, né, autolítico ali, então ela promove também o meio, mantém a temperatura, o meio úmido e ajuda a fazer, e ela tira essa carga de fungo, de bactéria, o que for ali, né? Então, ele é muito bom também. E pode associar os vários métodos no mesmo paciente? Geralmente, quando a gente coloca a hidrofibra com prata, a gente coloca só ela. Só hidrofibra com prata, põe uma cobertura secundária, uma gaze, atadura e fecha. Ou pode colocar a hidrofibra com prata e um filme transparente. Mas não assim, eu vou pôr um AGE e a prata. A prata com alginato. Não, tem que escolher. Quando eu penso no alginato de cálcio, eu penso numa ferida altamente exudativa, sangrante, então eu já penso nele. Quando eu penso numa ferida infectada, eu penso na hidrofibra com prata. Ela vai atuar diminuindo a carga bacteriana dessa ferida e ajudando no desbridamento. Então, aquelas úlceras venosas, arteriais, o pé diabético, maravilhoso. O AGE pode proteger contra a abertura de ferida? Por exemplo, úlcera de pressão ou não? Se você não tiver mais nada para colocar, pode. Você vai acabar hidratando a pele com o AGE, né? Mas não é muito indicado. Antes a gente falava, o AGE ajuda, né, a prevenir, você passa na pele e tal, mas não é mais indicado. Ultimamente é indicado mesmo para prevenção de lesão por pressão, creme hidratante. Então você vai fazer massagem, vai hidratar a pele e mudar de decúbito. Né? O AGE, antes a gente falava, é bom, passa, mas literatura diz que
que melhora o hidratante. E todos esses produtos têm para vender na farmácia, por exemplo? Farmácia vai ter o AGE só. AGE. E eu acho que só o AGE em farmácia popular. Em casa cirúrgica, daí tem todos eles. Né? Acho que até o hidrocolóide talvez a gente ache em farmácia, mas esses outros só em casa cirúrgica. A gente tem no mercado inúmeros curativos, um mais maravilhoso que o outro. A mistura do alginato com cálcio e prata, né? Então, a gente tem umas misturas, né? A própria espuma que a gente coloca na tráqueo tem com prata também, só que o HU não tem, né? Então, o mercado aí fora, os hospitais particulares têm todos esses curativos. Então, é maravilhoso, né? Então, a gente tem que escolher, saber o que usar, e a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Então, por isso que eu elenquei esses curativos, que é o que a gente tem. Muito bom, obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Muito bom, não sabemos nada sobre esse assunto, né? Falo por mim, né? Eu não sei, mas é muito importante a gente ter uma ideia, né? Uhum. Muito obrigada mesmo. Obrigada.